Olá, queridos alunos. Então a gente vai continuar o nosso, o nossa resolução do movimento em mais de uma dimensão. Bom, como eu estava falando, a gente agora vai resolver um problema clássico de movimento em mais de uma dimensão, que é o movimento oblíquo. Eu que todo mundo aqui já deva ter visto alguma coisa de movimento oblíquo. No caso aí do problema, ele fala o seguinte: ó, um projétil é lançado segundo um ângulo de 30 graus com horizontal, com uma velocidade de 200 metros por segundo. Supondo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando a resistência do ar, determine as equações da velocidade em x e y em função do tempo, e as equações do movimento em x e y em função do tempo, e a equação da trajetória de y em função de x. E aí ele dá esses dados aqui do seno e do cosseno. Vamos lá, então. Quando a gente tem um movimento em mais de uma dimensão, como a gente disse, a gente tem que agora pensar não somente no eixo x, mas também no eixo y. Então é sempre interessante a gente fazer essa figura, onde a gente vai ter a representação, né, das grandezas de movimento, do eixo x e y. Então a gente tem que o movimento do projétil é um projétil que é lançado com uma velocidade inicial de 200 metros por segundo, com ângulo de 30 graus. E aí, nesse eixo aqui, eu também fiz a marcação dos vetores unitários, I e J, e também da aceleração da gravidade. Então, esse desenho aqui, ele é muito importante para a nossa análise. Então, é importante vocês aí, quando estiverem praticando em casa, fazerem esse desenho aí ao longo dos exercícios, ok? Qual é o segundo passo quando a gente vai fazer problemas em mais de uma dimensão? Começar a fazer a descrição dos vetores, a aceleração e do vetor velocidade. No caso aí, como a velocidade vai variar, eu vou chamar aqui do vetor velocidade inicial. Bom, o vetor aceleração, a gente só está trabalhando no plano x e y, então só vai ter unitários em i e j. O vetor aceleração seria a componente em x e a componente em y. Bom, se a gente para pensar, esse corpo aqui, ele não tem aceleração em x. No eixo x não tem aceleração, porque a gravidade só atua na vertical, né? No eixo y. Então, se a gente coloca aqui em x o ax valendo zero, né? E a aceleração em y é a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Só tem que estar atento que essa aceleração ela está contrária ao unitário. Então a gente tem que colocar aqui, né, menos, exatamente para dizer que está contrário ao unitário, ok? Então o nosso vetor aceleração vai se resumir a isso aí, ó, menos 10j, né? Agora, o nosso vetor velocidade inicial, quem seria? Se a gente pega a mesma ideia do vetor aceleração, a gente tem que o nosso vetor velocidade inicial seria, né, vy. Vamos chamar de V0, né? V0 e V0, e V0 Y. Bom, se a gente aplica o conceito de decomposição de vetor, esse vetor aqui, velocidade inicial, ele vai ser o quê? Ele vai ser a projeção do V0 no eixo X e do V0 no eixo Y. Então, usando aqueles ângulos lá, a gente teria que seria V0, ok? Vezes, aqui no eixo X, é o cosseno de 30 graus. Então, vezes o cosseno de 30 graus, que é o ângulo que está ali, né? Tá certo? É o ângulo que está ali. Bom, é o ângulo que está ali. E aqui seria também a mesma coisa, só que ao invés de ser cosseno, vai ser seno de 30 graus. Mas, Renato, você tinha dito lá, né? Eu vi que quando você fez a teoria, você usou tudo cosseno. A gente poderia usar o cosseno para calcular a componente Vy inicial da velocidade, mas teria que usar esse ângulo aqui, ó. E esse ângulo aqui vai ser 60 graus, né? Então,
Se você quiser praticar com cosseno, você pode, desde que você use um ângulo de cosseno de 60 graus. Aí você vai ver que cosseno de 60 graus é igual a seno de 30 graus, né? Bom, então a gente tem... Agora a gente pode calcular o nosso vetor velocidade inicial. Esse termo aqui, V0, é o módulo da velocidade. Qual é o módulo da velocidade inicial? É 200, né? 200. Aqui também vai ser 200, tá certo? Ó, então, se a gente faz as contas considerando que o cosseno de 30 é o valor que ele deu lá em cima, tá aqui, ó, 0,87. Cosseno de 30 é 0,87. E o seno de 30 vale 0,5, né? 0,5. Vou colocar entre parênteses, certo? Bom, vai ficar então que o nosso vetor velocidade, fazendo as contas, vai dar... Vou jogar embaixo mesmo, né? Embaixo mesmo. Vai dar, certo? 104, 174. E aqui vai dar 100. Então, esse aí é o nosso vetor velocidade inicial. Vou até aqui colocar que é o vetor velocidade inicial, para você não se confundir que isso aqui é o vetor velocidade inicial, né? Tá certo? É o nosso vetor velocidade inicial. Bom, olha que interessante. Se a gente compara o vetor aceleração com o vetor velocidade inicial, a gente vê que a aceleração ela, ela só tem componente em j. Ou seja, essa componente em j só vai fazer variar esta componente. Essa componente aqui de aceleração não influencia nessa componente. O que isso significa? Que no eixo, no unitário y, ou seja, no eixo x, a velocidade ela é constante. Então, o problema pede para a gente achar as equações da velocidade em função do tempo. Então, o que a gente já sabe? Vamos fazer agora o item A. Vamos lá. As equações da velocidade. Como a gente já está falando, a velocidade em x é constante. Constante. Então, a gente sabe que o Vx vai valer 174 metros por segundo. Agora, no eixo y, a gente está vendo que a velocidade vai variar. Então, vamos pegar a ideia que a gente tem da aceleração, que a gente viu lá. Então, a gente sabe que a aceleração pode ser escrita em termos também dessa derivada, né, das derivadas da velocidade. E aí vamos comparar com a nossa equação da aceleração. A gente está vendo aqui que a aceleração ela só tem componente em j, então a gente só vai pegar este termo aqui, ó. Tá certo? Bom, eu já montei aqui algumas equações para facilitar a gente. Então, a gente sabe que dvy é igual a dt. Fazendo a manipulação aqui é igual a menos 10, né? Então, dvy é igual a menos 10. Vamos pegar logo aqui as integrações que a gente tem para fazer. Tá certo? As integrações. Bom, então a gente vai integrar aqui dos dois lados. No nosso caso, a velocidade inicial é a componente do vetor velocidade inicial. Então a gente integra entre a velocidade inicial e a final. E aqui o nosso tempo inicial a gente vai chamar de 0 até o tempo t. Tá certo? Então vamos lá, ó. É uma integral fácil aí de fazer, né, gente? Então vai ficar vy menos 100 menos 100 igual a menos, né, t menos 0. Então, por fim, a nosso vetor velocidade fica assim. Ó, vou jogar isso aqui para o outro lado, igual menos 10 t. Então tá aqui, ó. A nossa equação velocidade
a nossa velocidade em x, ela é constante, vale 174 metros por segundo ao quadrado. Já a nossa equação de velocidade em y vale essa equação, é 100 menos 10t. Bom, para ficar legal, a gente pode escrever o vetor velocidade agora. Qual é o vetor velocidade? Ó, vetor velocidade, a gente tem que o vetor velocidade é isso aqui, ó. A gente tem que o vetor velocidade é isso aqui. Então, no lugar, sem o V0, né? Que o V0 remete à velocidade inicial. Então, o nosso vetor velocidade é Vxi mais Vyi. Se a gente substitui, a gente vai ficar, então, que o nosso Vx é 174 e o nosso Vi, a nossa velocidade em y, é uma equação, que é 100 menos 10t. Não é isso? Então, a gente tem o nosso vetor velocidade. Então, a gente obteve aqui a nossa velocidade em x, ela é constante, vamos destacar ela aqui. E também obtemos a nossa velocidade em y, que é dada por esta equação, vamos dar uma ênfase para ela. Certo? Vamos dar uma ênfase para ela. A gente agora tem também o nosso vetor velocidade. Tá legal? Bom, agora vamos fazer o outro problema, que ele vai pedir as equações do movimento, ok? As equações do movimento em x, y, x e y, porque no z a gente não tem. Então, se a gente aplica o mesmo conceito, a gente aprendeu lá, né, que, vamos colocar aqui, ó, velocidade, tá certo? Nosso vetor velocidade, aqui vai ser dy, né? Esse termo aqui, a gente não tem ele, a gente não está tendo movimento em... A gente não tem movimento em K. Bom, então o que a gente tem comparando aqui? Ó? A gente pode comparar isso, essa descrição do vetor aceleração com esse vetor aqui. Então, o que a gente vai ter? A gente tem que dx, né? Dt é igual a quem? Dx dt. Dx dt vai ser a mesma coisa que 174, né? Então, a gente pode fazer dx igual a 174 dt. Bom, esse nosso x ele vai ser integrado de zero. Vamos botar aqui, só para ficar bonitinho. Mas ele vai ser integrado de... Aqui é dx agora. Dx. Nosso limite de integração agora é outro, né? Certo? Ele vai ser integrado de zero porque ele parte do ponto zero. Tá certo? Até x. E aqui vai ser 174 de zero até t. Então, no final, a nossa equação ela vai ficar x vai ficar x igual a 174t. Então tá aqui já, vamos dar uma ênfase. Aí. Bom, agora vamos aplicar a mesma ideia para o eixo y, ok? Aplicar a mesma ideia para o eixo y. Só que no eixo y agora você tem que o teu dy, dt, tá certo? Ele é dado por uma equação, 10. Então a gente vai aplicar a mesma ideia. Vamos passar dy dt. Vai ficar igual a 100 menos 10t igual a dt. Certo? Bom, vamos integrar dos dois lados. Vamos integrar dos dois lados. Sempre assim, a gente integra dos dois lados, só que agora vai integrar em y, né? Bom, assim como o x, o y a gente parte da origem, né? Olhem o movimento aqui, ó. A gente está partindo da origem, por isso que o ponto inicial para o nosso y é zero, tá certo? Então tá aí. Só que agora aqui, só apagar aqui, a gente tem uma equação que vai descrever isso aqui. Vai ser 100 menos 10t
certo? Vamos lá integrar agora isso aqui. Vamos lá, vai ser y igual. Vamos fazer mais rápido agora, mas vai ser a mesma coisa aqui, 100. Acho que vocês já estão mais começando a ficar mais experientes nessas contas. A mesma coisa que 10t ao quadrado. Teria um probleminha ali se eu tivesse aqui fosse diferente de zero, né? Mas como não é, fica mais fácil. Bom, então vamos lá. Vamos lá, então. Vou recopiar essa equação aqui só para tentar fazer aqui do lado. Então vai ficar y igual 100t menos 10t ao quadrado. Então tá aqui, a gente tem as equações em y e em x. A gente tem as equações em y e x. Então aqui, ó, veja bem que essa aqui é a equação do mu e a equação do move, né? Por quê? Porque nesse caso aqui a gente tem que o corpo está variando a posição, variando a velocidade no eixo y. Já no eixo x ele varia a posição, mas não varia a velocidade. E o que a gente pode fazer agora aqui? A gente pode escrever o vetor posição. Quem é que vai ser o vetor posição? O vetor posição, né, que eu vou chamar de R, ele vai ser a mesma coisa de x, y e y. O que a gente faz? A gente substitui agora aqui, no lugar do x, a gente vai colocar 174t, e no lugar do y, a gente vai colocar 100t menos 10t ao quadrado. Ok? Então tá aí. Então esse aqui é o nosso vetor posição. Esse aqui é o nosso vetor posição, certo? Vou colocar aqui entre parênteses, né? Para entender que o I e o J são unitários, gente. Não confundam. Não é o tempo. Não tem nada a ver com a equação. Bom, por fim, falta a gente fazer a expressão da trajetória, mas em função, mas em função de y e x, ou seja, sem o tempo. Bom, eu vou tentar resolver isso aqui usando os conceitos de derivada. Como é que seria? Tentar não, né? Vamos fazer, né, gente? Então, olha só. A gente já aprendeu, só pegar aqui uma parte da equação, que A é igual a dv, o A é igual a dv dt, e o nosso x, e o nosso x, e o nosso x. Aliás, eu acho que eu vou tentar fazer sem usar o conceito de derivadas, vai ficar mais simples. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa equação aqui, tá certo? Sem ênfase. Vou pegar essa equação aqui sem ênfase, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o tempo aqui, o tempo vai ser a mesma coisa aqui. X sobre 174. E agora eu vou substituir isso aqui nesta equação. Então, nessa equação aqui eu substituo isso. Então, no lugar do tempo agora, vai entrar isso aí, ó. Entrar isso aí. Entrar isso aqui, ó, no lugar do tempo. Só botar a equação para você saber que é a equação que eu estou substituindo. Mas é a equação da posição, né? Em y, que eu vou substituir agora esse tempo. Então, no lugar do t agora, vai entrar isso aqui, tá bom? Assim, a mesma coisa aqui. Certo? Então, por fim, fica assim, ó. Por fim, dá uma mexida aqui.
vai ficar 100 dividido por 174. Vamos fazer as contas. 100 dividido por 174. Vai dar aproximadamente 0,57. 0,57 x, né? E aqui vai ficar ao quadrado. Isso vai dar bem pequenininho, né? Vai dar bem pequenininho isso aí. É 10t ao quadrado. Então vai ficar 174 vezes 174. Não é nem 10, né? Aqui é 5, gente. Agora que eu percebi. Aqui é 5. Aqui vai ser 5. Aqui vai ser 5, né? Então, corrigindo, são 5. Aqui também é 5. Aqui também é 5. Bom, vou deixar isso aqui sem resolver, porque o valor dá muito pequeno, gente. Mas a equação da trajetória seria isso aqui. Certo? Seria isso aqui, ó. Vamos dar uma ênfase. Mas seria isso aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou resolver um outro problema de movimento em duas dimensões. Um movimento que a gente chama de movimento helicoidal. Foi um dos exemplos que eu citei lá. Vai englobar movimento circular. Então não deixem de assistir o próximo vídeo. E qualquer dúvida é só falar conosco.